Olá, amados, amadas. Hoje estamos fechando a semana com a temática Como retificar o passado e atrair a felicidade. Hoje vou desenvolver essa temática com você com base na história de Abraão. A história de Abraão, um dos patriarcas da fé, é um exemplo inspirador de como retificar crenças e estabelecer novos hábitos. Ao obedecer o chamado divino para deixar o passado para trás e embarcar em uma jornada para uma nova terra, Abraão, originalmente chamado Abrão, foi instruído por Deus a sair de sua terra natal e se dirigir a um lugar que ele mostraria. Esse ato de fé e obediência foi fundamental para a formação de um novo futuro para ele e seus descendentes. Abraão é uma figura central na Bíblia, reconhecido por sua fé e obediência a Deus. Em Gênesis 12, versos 1 a 3, Deus chama Abraão para deixar a sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, para ir a uma terra que ele lhe mostraria. Em troca, Deus promete abençoar Abraão, fazer dele uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra através dele. A fé de Abraão, para mim, é um dos exemplos mais poderosos de redefinição de crenças e retificação do passado. Abraão teve que redefinir suas crenças, passando de uma vida familiar segura para um futuro incerto, confiando apenas na promessa de Deus. Esta mudança exigiu uma fé muito profunda, exigiu a disposição para abandonar velhos padrões e crenças. Redefinir crenças começa com escuta atenta e a receptividade ao chamado de Deus. Assim como Abraão, devemos estar abertos às orientações divinas que nos guiam para novos caminhos. Quando em 2011 eu estava encerrando a minha história como CLT, encerrando minha história de vida consagrada e funcionária da Mitra Diocesana de Marília, eu ouvi a voz de Deus. Eu estava na rua Dom Pedro, aqui no centro de Marília, e o Senhor disse, pare. E eu olhei e vi um prédio, ele estava sendo pintado de branco, ele era grande, no centro da cidade. E o Senhor me disse, é aqui que eu vou te honrar. Me lembro ter atravessado a rua, falado com a proprietária e tudo fluiu, porque quando é de Deus, flui, simplesmente flui. Esse dia não estava um dia tão legal para mim, porque eu acabara de assinar a minha demissão. Eu tinha acabado de sair do Ministério do Trabalho. Mas enquanto eu assinava aqueles documentos lá na rua 15 de novembro, o Senhor estava preparando aqui em cima, na rua Dom Pedro, a minha nova história. Mas eu tive que obedecer. E é isso que você precisa fazer. Você precisa obedecer para ocupar o seu lugar nesse mundo. Aquilo que é seu por direito. Você precisa ouvir a voz de Deus, porque ela existe e eu sou testemunha dela. Procure Deus, ao invés de procurar ilusões. Se você procurar ilusões, terá uma vida de ilusões. Se você se alinhar a mentira ou engano, terá uma vida de mentira e engano e você vai sofrer. Deus está mandando você seguir em frente, como eu segui um dia.
Não tenha medo. Simplesmente vá. Chegou o momento de você partir para o desconhecido. Vá, pare de questionar. Faça o que já era para você ter feito. A jornada de Abraão envolveu incertezas, redefinir crenças e hábitos. Muitas vezes requer coragem para abraçar o desconhecido, confiando que Deus nos guia e proverá. Abraão teve que estabelecer novos hábitos e rotinas à medida que avançavam em sua nova jornada, uma terra totalmente estranha. Isso inclui a prática constante da fé, a construção de altares para adoração e a adaptação de novas circunstâncias na época. Em cada etapa da jornada, Abraão construía altares para adorar a Deus, estabelecer novos hábitos espirituais, como a oração diária, leitura da Bíblia e adoração, pode reforçar nossa fé e conexão com Deus. A jornada de Abraão foi longa e desafiadora. Estabelecer novos hábitos requer perseverança e a disposição para continuar, mesmo quando os resultados não são imediatos. É necessário. Abraão teve que deixar para trás sua terra natal e suas raízes familiares para seguir o chamado de Deus. Esquecer as coisas que para trás ficaram. Implica liberar velhos apegos e abrir espaço para novas possibilidades. Deixar o passado envolve desapego emocional de experiências, lugares e até relacionamentos que não servem mais ao propósito divino para sua vida. Abraão manteve seu foco na promessa de Deus. Manteve uma visão clara do futuro que Deus tem para cada um de nós. Na transformação das crenças, talvez esteja sua promessa. No seu teste de fé, talvez esteja a realização do seu sonho. Eu lembro quando eu estudava com Érico Rocha, ele sempre dizia que depois que a gente vê, é impossível a gente desver. É sobre isso. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso. Quando ele começou, ele deixou sua carreira, o Érico Rocha, né? Para poder empreender no marketing digital. E é exatamente sobre isso. Depois que você vê, não tem como você desver e você precisa prosseguir. Porque não tem como fingir, não tem como desver realmente. Não significa que vai ser um passe de mágicas, que vai ser fácil. Não, porque é um processo que vai exigir disciplina constante, propósito, missão. Então, se você não se sente chamado para tal coisa, nunca essa tal coisa vai expandir, vai crescer na sua vida. Porque você não tem energia para isso. Significa que você não tem reservatório de energia para isso. Exatamente porque você não sente que você nasceu para fazer aquilo. Então aquilo não vai dar certo. As coisas irão fluir, irão crescer. Quando você encontrar a sua semente. Porque dentro da semente existe uma sabedoria. Logo que você lança ela na terra, ela gera, ela germina, ela cresce, ela se transforma numa árvore poderosa e dá fruto 100 por 1. Existe uma inteligência natural nas coisas. Existe uma inteligência natural para aquilo que você foi chamado na alma. Abraão confiou plenamente em Deus. Mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias às promessas divinas. Redefinir crenças significa confiar que Deus está no controle
e que suas promessas são verdadeiras. A disposição de Abraão em obedecer a Deus, independente do custo, reforça a importância da obediência incondicional na transformação de crenças e na construção de novos hábitos que a gente precisa fazer. Se você colocar condições para realizar esse projeto, esse curso, esse livro, esse casamento, essa amizade, não vai rolar. Seja lá o que for, você pode esquecer, não vai acontecer. Então a promessa de Deus a Abraão incluía uma grande nação, uma terra de abundância. Abraão viveu com a visão de um futuro prometido. O que motivou suas ações foi isso. E o que sustentou sua fé foi a visão. Você e eu precisamos manter a visão na promessa. Só que para isso você tem que saber qual é o seu chamado, para que você nasceu, o que você gosta, para que você tem energia e que você faria assim com grande amor. O que faz você transbordar, sua alma vibrar, o que faz você brilhar, o que te faz feliz. Aí você vai começar a visualizar o futuro que Deus prometeu. Deus prometeu nos ajudar. E a gente precisa manter a fé e a motivação. Escrever sobre isso eu gosto muito. Fazer um quadro sobre todas essas coisas, eu acho que é melhor ainda. Eu faço muito isso. Visualizar as promessas de Deus reforça a visão. Cada ação de Abraão foi direcionada pela promessa divina. Viver com propósito, alinhado com os planos de Deus, nos ajuda a estabelecer novos hábitos e a transformar nossas vidas. A história de Abraão nos ensina que redefinir novas crenças e retificar o passado é um processo que começa com a fé em Deus e a disposição para obedecer ao seu chamado, ao meu chamado, ao estabelecer novos hábitos espirituais, desapegar-se emocionalmente do passado e focar no futuro que Deus tem para nós. Podemos transformar nossas vidas. Assim como Abraão, somos convidados a confiar nas promessas de Deus, a perseverar em nossa jornada de fé e a viver com um propósito divino cheio de sentido, com a orientação e a graça de Deus. Podemos redefinir nossas crenças, deixar para trás o que nos impede e avançar para um futuro de bênçãos e realização. A programação neurolinguística, a PNL, ensina que nossas crenças são formadas através de nossas experiências e da maneira como processamos essas experiências internamente. E para redefinir essas crenças, a PNL utiliza várias crenças. Eu sou master em programação neurolinguística e há mais de 20 anos que eu uso as técnicas, as ferramentas na própria terapia. Ajuda muito. São inúmeras técnicas. Existe uma técnica chamada de reenquadramento, por exemplo, e essa técnica envolve mudar a forma como percebemos uma situação ou experiência. Por exemplo, em vez de você se ver num fracasso como uma prova de incompetência, podemos reenquadrá-lo como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Abraão, por exemplo, podia ver cada desafio como uma prova de sua fé e um passo em direção às promessas de Deus. Aprender com exemplos de sucesso pode ajudar a internalizar nossas crenças. Estudar a fé, a resiliência de figuras como Abraão, pode fornecer modelos poderosos para imitar em nossa própria jornada, um modelo para nós, para nossa própria transformação. Isso a programação neuro chama de modelagem. Eu sei que tem pessoas que você admira
Eu sei que tem heróis, inclusive, que você admira. Por que não trazê-los como um arquétipo, como um modelo? Por que não fazer uma modelagem? Tirar uma foto e você se dedicar e você dizer para você, eu não vou descansar enquanto eu não estudar o quanto eu admiro o estudo dessa pessoa, por exemplo. Transformar novas práticas em rotinas ou rituais diários reforça novos hábitos. Abraão, por exemplo, construiu altares em várias etapas de sua jornada, criando um hábito de adoração e conexão com Deus. Ele podia desistir, dizer que estava cansado, mas ele tinha uma força de adaptação incrível. Quando sinto a necessidade no processo terapêutico, eu aplico a PNL na minha mentoria, porque ela oferece várias ferramentas para ajudar justamente o que a gente está falando agora, a processar, a superar experiências passadas, como a linha do tempo, por exemplo, reposicionar eventos do passado para alterar a sua interpretação emocional. Reposicionar experiências dolorosas pode ajudar a reduzir seu impacto negativo e permitir uma visão mais positiva e construtiva do passado. A técnica de dissociação ajuda a criar uma separação emocional de eventos que a pessoa passou, observando-os de uma perspectiva em terceira pessoa. Ela é o telespectador daquela história. Isso pode reduzir aquela carga emocional associada à lembrança tão dolorosa daquele fato. E isso facilita o perdão e o desapego. Visualizar, reescrever a narrativa pessoal com um enfoque mais positivo, eu gosto muito disso. Fortalece e pode transformar crenças limitantes, ou seja, qual a outra versão dessa história? Abraão, por exemplo, reescreveu sua história de dúvida, de incerteza, como uma jornada de fé e obediência, destacando suas realizações e aprendizados. Não deixe de buscar ajuda. A terapia oferece um conjunto de técnicas práticas e eficazes para redefinir crenças, estabelecer novos hábitos e retificar o passado. Inspirados pela história de Abraão, podemos fortalecer nossa fé, superar limitações, avançar em direção a um futuro promissor e abençoado. Convido você a começar hoje mesmo por um pequeno gesto, se perguntando: por que eu tenho adiado o meu chamado? E se você não sabe qual é o seu chamado? É simples. Peça ajuda espiritual e a sua jornada também começará. Vou deixar o link do meu site da terapia abaixo desse vídeo. E muito obrigada por estar aqui comigo. E se você gostou dessa mensagem, hoje nós encerramos essa temática, a temática da semana. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, com seus amigos. Até a próxima com uma nova temática e bênçãos multiplicadas.